Ok, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nesta manhã, e possivelmente amanhã de manhã, eu preparei algo para falar com vocês. Eu quero falar sobre provisão sobrenatural. Aumento sobrenatural. Provisão sobrenatural ou aumento sobrenatural. João, capítulo 6, versículo 1. Diz, após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe, onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco? Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, fazei os homens se assentarem, e havia muita grama naquele lugar, assim os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos. E os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora, certamente este é um exemplo de aumento sobrenatural, multiplicação sobrenatural. Sabe, fé e é fé. Pelas manhãs ensinamos sobre fé. Esta foi a visão que Deus deu ao irmão Reagan muito tempo atrás, nos acampamentos pela manhã ensinar sobre fé. Nos cultos à noite abria para o mover do Espírito e tudo mais. Então, nós seguimos esse mesmo padrão e a fé é basicamente a mesma para o que quer que você queira usá-la. Eu estava falando com um homem há um tempo atrás e este homem, graduado no Rema, ele era mais velho e ele estava começando no ministério dele um pouco tarde. E ele estava compartilhando comigo algumas dificuldades financeiras que estava passando e ele disse, sabe, eu lido muito bem com cura. Ele disse, eu não tenho nenhum problema em receber a cura no meu corpo. Se alguma coisa aparece, eu apenas creio em Deus e desaparece. Ele disse, mas o difícil para mim é quando se trata de finanças. Eu tenho muita dificuldade com dinheiro. E, sabe, em nossa conversa, o Espírito Santo me levou a dizer a ele, sabe, a fé para a cura, a fé necessária para a cura é a mesma para finanças, tudo funciona. É basicamente igual. A questão, na maioria das vezes, é onde está seu pensamento, mais que qualquer outra coisa. 3 João diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera tua alma. Você pode pensar certo numa área e pensar errado em outra área. Você pode não exercitar a sua fé como deveria. Mas então, por outro lado, também entendemos que no assunto de finanças, de dinheiro e de aumento financeiro, estamos em um mundo onde outras pessoas estão envolvidas. Num sistema em que outras pessoas estão envolvidas, então não é só, ok, eu tenho uma dor no meu corpo, isso está só entre eu, a dor, Deus e a sua palavra. Mas quando falamos sobre a esfera financeira, bem, por causa da forma como o sistema funciona, outras pessoas estão envolvidas. Sabe, pastores, ministros dependem de ofertas para as suas igrejas. Homens de negócios dependem dos seus clientes, das vendas, qualquer que seja o caso, você entende? Você está nesse mundo e está lidando com outra dinâmica. E nós entendemos isso, reconhecemos isso. No entanto, por outro lado, também entendemos que a fé funciona em qualquer esfera. Glória a Deus, e funciona nessa esfera. E eu acredito que nessa esfera existem... Eu só posso acreditar que existem níveis de bênção nesta arena, assim como em qualquer outra arena, que nós ainda não atingimos, ainda não conquistamos. Sabe que existe mais que podemos ver e mais alto onde podemos ir, glória a Deus. E eu acredito que isso agrada a Deus quando fazemos essas coisas. Eu creio que agrada a Deus quando estamos vivendo pela fé e nos tornamos exemplos para o resto do mundo. E pessoas podem apontar para nós e dizer, eis aí um abençoado de Deus, não são como meros homens. Eles vivem de uma forma que, sabe, não está na média. Eu creio que isso traz glória a Deus, você não? Ei, você não pensa assim? Amém. Quantos querem dar glória a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus?
Sim, eu também. Glória a Deus. Então, nós olhamos para isso e quando vemos esse exemplo em João capítulo 6, é claramente um milagre financeiro. Na verdade, é um milagre de aumento, um milagre de provisão. E há alguns ingredientes aqui, aos quais eu quero chamar sua atenção. Na verdade, 3 coisas na história que eu quero que olhemos aqui. A primeira, vemos na primeira parte do capítulo, note que ele diz no versículo 2, e uma grande multidão o seguia. Repitam, o seguia. O primeiro ingrediente, o primeiro aspecto que eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse milagre é que eles o seguiam. As pessoas o seguiam. E se você quer experimentar aumento sobrenatural, bem, entenda isto. Existe um aumento natural. Neste mundo, Deus construiu um sistema que você planta semente e tem uma colheita. Eu estou falando de plantar uma semente de tomate no jardim e ela dará fruto. Isso não é sobrenatural, eu sei, a lei é, mas este é apenas um processo natural. É o caminho da vida, sabe? É o caminho do Gênesis, amém? Mas existe um aumento sobrenatural. E Jesus nos mostra aqui uma multiplicação sobrenatural, um aumento sobrenatural. E é disso que eu estou falando, e eu creio que Deus quer que seu povo opere nesse nível de provisão sobrenatural. Glória a Deus, não dependentes do resto do mundo ou do seu sistema. Então, a primeira coisa que vemos aqui é que será necessário a todos nós que entendamos e abracemos a ideia de que se você precisa de provisão sobrenatural, você tem que seguir a Ele. Você terá que seguir o Senhor. Repitam, seguir. Você terá que seguir o Senhor para experimentar provisão sobrenatural. Glória a Deus. Agora, seguir por definição, para mim, se você quer seguir, significa que você vai ter que deixar um lugar e ir para outro lugar. Não é assim? Certo. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, qual o seu nome? Certo, Ernie. Eu já sabia, só perguntei para gravar. Certo. Ernie, siga-me. Vamos, siga-me. Eu quero que vocês notem que quando Ernie me segue, ele está deixando um lugar e ele está indo para outro lugar. Ernie, agora eu quero que você sente aqui, por favor. Muito bem, você é um bom homem. Glória a Deus. Agora, Ernie, ele me seguiu, ele deixou um lugar e ele foi a outro lugar. E então ele está se colocando aonde eu disse para ele estar, ok? Agora, se eu tenho outras coisas para fazer e eu venho aqui fazer outras coisas, e ele, ali sentado, decide que, sabe, bem, eu fiz o que ele queria, mas agora eu quero voltar para onde eu estava, e eu não disse para ele fazer isso, ele está fazendo porque ele quer, ele ainda está seguindo a mim? Não. Não, ele não está me seguindo porque eu não disse que ele devia sair de onde ele estava. Amém? Glória a Deus. Eles o seguiam. Deixaram algum lugar e seguiam a Jesus. Eu quero que vocês notem o seguinte. Eles não estavam seguindo o aumento. Estavam seguindo o Senhor. É aqui que, sabe, às vezes eu tenho um problema no caminho, porque o corpo de Cristo olha para imagens como essa e parece que eles acham que tem que seguir mais o dinheiro do que seguir ao Senhor. Parece que tudo se trata de ganhar mais. E Deus quer que você ganhe mais, não entenda errado isso, não perca o ponto. Você sabe do que eu estou falando. Não fique julgando o que eu estou dizendo, apenas me ouça, ok? Mas eu quero que vocês entendam que não se trata de conseguir mais, não estamos seguindo isso, não estamos seguindo mais. Eles seguiam o Senhor e o aumento os seguia. Entendem isso? Quando seguimos o Senhor, o aumento nos segue. Não precisamos seguir o aumento, não precisamos ir atrás dele. Deuteronômio 28 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. Serás bendito na cidade, serás bendito no campo. Bendita a tua cesta, a tua amassadeira. Inimigos virão por um caminho contra ti e fugirão por 7 caminhos. Todas essas coisas acontecem com você porque você pratica a palavra. Bem, vemos a mesma coisa aqui, eles o seguiam. Agora, sabe, esse é um grande testemunho. Mas a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10 que essas coisas servem para nós como exemplos. E então vemos aqui que o que aconteceu com eles também pode acontecer conosco. Mas teremos que fazer o que eles fizeram. Seguir ao Senhor. Muita gente, essa multidão, é claro que teremos muitas exceções aqui, mas muita gente no mundo da igreja não parece estar seguindo o Senhor no sentido que estou falando aqui. Eles não estão tomando suas decisões baseadas em visões espirituais. Não estão tomando decisões, não estão fazendo escolhas baseadas em como o Senhor
os direciona a fazer. Fazem escolhas de empregos, que até determinam onde eles vão morar, baseados apenas no emprego. E eles nunca olham, sabe, para o que Deus quer. O que o Espírito Santo está me instruindo a fazer. Eles apenas seguem o que parece bom, ao invés do que Deus diz que é bom. Sabe, se você anda por vista, o que esse povo fez estando nesses lugares montanhosos e desérticos, sabe, a aparência não era boa, não parecia um lugar onde a provisão sobrenatural aconteceria. Não é assim? Não, eles saíram dos seus lugares não seguindo o aumento, saíram de lá por causa dos milagres e por causa do desejo e da fome por Jesus. Amém. É isso que está guiando você? É isso que você está seguindo? O desejo e a fome por Jesus? Bem, se é, então você está se posicionando para o aumento sobrenatural. Glória a Deus. Amém. Eles viram os milagres e o seguiam. Agora a questão é, e precisamos entender que quando você segue o Senhor, então Ele é responsável por você. Ele assume a responsabilidade por você. Há muito tempo atrás eu contratei um empregado. Eu contratei porque ele era um amigo meu de muito tempo, de antes do ministério. Então eu o contratei porque ele me implorou por um emprego. Ele disse, eu quero estar no ministério. Ele falou com lágrimas nos olhos, ele veio e me pediu para estar no ministério. Eu creio que tem um chamado, eu também creio que ele tem um chamado. Então eu o contratei para a equipe de zeladoria da igreja. E como resultado de anos fora da vontade de Deus e más escolhas, ele tinha problemas financeiros, algumas bagunças financeiras. E ele chegou num ponto em que não tinha mais cartão de crédito nem crédito. Ele não tinha quase nada e nós o ajudamos a se levantar outra vez. Nós o ensinamos, falamos sobre educação financeira com ele. Mas ele só estava trabalhando com dinheiro, não tinha cartão de crédito. Então, ele trabalhou comigo por um tempo e o irmão Reagan estava fazendo um encontro em Atlanta, na Geórgia. E eu sabia que ele precisava estar naquele encontro porque ele precisava de toda a palavra que pudesse ter. Então eu disse a ele e a sua esposa para vir a Atlanta comigo. Eu disse, nós vamos para Atlanta participar desses encontros. E ele disse, ok. E eu não sabia até depois do fato o que estava na sua mente, porque ele era um funcionário novo e, ele não sabia exatamente como operávamos. Ele estava pensando, ele não fazia ideia de quem ia cuidar das despesas lá. Eu não sei você, mas quando eu convido alguém para ir a algum lugar comigo, eu fico entendido. Se eu digo, Lynn, vamos almoçar, então você entende que eu vou pagar? É claro, vocês são pessoas prósperas, vamos brigar para ver quem paga, mas a minha intenção é pagar. É nisso que eu estou pensando desde o princípio. Então, ele disse ok, mas ele não sabia que eu estava pensando dessa forma. Eu presumi que ele sabia, mas não sabia. Mas ele agiu tipo, meu pastor disse que eu tenho que ir, então eu vou. Então ele e sua esposa foram conosco, e quando chegamos lá, fomos à recepção para fazer o registro, e ele e a esposa dele estavam bem atrás de mim, e o tempo inteiro, ele estava indo, crendo que Deus iria prover, não sabia como. Não fazia ideia de como iria ser. Ele chega na mesa para se registrar, sem nenhuma ideia sobre o fato de que eu é que pagaria. Então eu entreguei o cartão de crédito na mão da pessoa lá e disse, aqui você passa o nosso quarto e o quarto deles, e assim foi. E só mais tarde ele me contou a história, e aí eu percebi que ele só fez porque eu disse para ele fazer. E de fato, ele não sabia que tipo de milagre ia acontecer, ele não presumiu que eu é que ia pagar. Entendem? Eu acho que tem muitos cristãos que olham para Deus da mesma forma. Mas o fato é que quando Deus te diz para fazer algo, quando Ele diz, siga-me, para onde o Ernie foi, ele parou de me seguir. Oh, lá está ele, muito bem, muito bem. Vem aqui. Vem. Você não se alegra que eu não sou Deus? Quando o Senhor diz, me siga, Ele presume que você entende que pelo fato de você o estar seguindo, Ele vai cuidar, Ele vai ser responsável por você. Glória a Deus. Você está aqui? Sim! Ele vai pagar a conta. Ele vai providenciar. Ele proverá para as despesas. Ele vai suprir tudo o que você precisa. Porque você o seguiu e você parou quando Ele disse para você parar? Ou você está indo para onde Ele te disse para ir?
Quando seguiram, o Senhor se tornou responsável por eles. E notem que foi o Senhor que cuidou dos suprimentos, não foram eles. Foi o Senhor que disse, dê algo para eles comerem. E envolveu os discípulos nesse milagre. Glória a Deus. O mesmo é verdade para nós. Quando seguimos o Senhor, Ele se torna responsável por nós. Agora, se estamos lá fora fazendo o que achamos que é o melhor a fazer, andando em nossa própria sabedoria, e eu entendo que a sabedoria é algo importante. A Bíblia fala de sabedoria, mas sabe, eu acho que muita incredulidade se esconde por trás da sabedoria. Muita incredulidade se esconde por trás da definição ou do disfarce da sabedoria. Sabe, nem sempre é sabedoria, você tem que fazer isso, tem que ter tudo. Ei, às vezes você só tem que fazer o que o Senhor te diz para fazer e confiar que o Senhor vai cuidar disso. E Ele vai cuidar disso porque Ele é aquele que te disse para segui-lo e Ele assume a responsabilidade por você. Louvado seja Deus. Uma vez um missionário entrou no meu gabinete, acho que há 15 anos atrás. Ele veio ao meu gabinete, eu chamo de missionário, de fato ele não estava no campo missionário, mas disse que era chamado para a África do Sul. Então, sabe, muita gente, isso acontece com muitos pastores, pessoas vêm, pessoas que estão tentando iniciar no ministério, elas vêm te contar sobre a visão e elas querem que você saiba, que você dê suporte a elas, e tudo bem com isso. Mas enfim, ele estava sentado à minha frente no meu gabinete e eu fazendo perguntas, o que faz, o que vai fazer. Ele era um dos caras com a aparência mais triste que você já viu. Eu estou dizendo, ele não sorria, só ali sentado. Era como se ele carregasse um fardo de mais de 100 quilos sobre os ombros. Então, ele me contou sobre o que estava fazendo e eu disse, bem... E o que ele estava fazendo era tentando levantar o máximo de apoio mensal, não lembro, era cerca de $3.000 por mês, algo assim. Tentando levantar um apoio de $3.000 por mês para ir lá para o campo missionário onde ele disse que Deus o havia chamado. E eu disse, bem, como você está indo? Ele disse, bem, até agora eu tenho 200 por mês, comprometidos 200 mensais. Eu disse, ok, eu perguntei há quanto tempo está fazendo isso? Ele disse 2 anos. E eu disse, tudo bem, deixa eu ver se eu entendi. Há 2 anos, você vem viajando pelos Estados Unidos, falando com pastores, apresentando sua visão ministerial, para levantar $3.000 por mês para você poder ir para a África do Sul. E até agora você conseguiu 200 dos 3.000 necessários, é isso aí? E ele disse, é isso mesmo. Eu disse, bem, se é assim, ainda faltam alguns anos para você ir, não é? Ele disse, bem, é isso mesmo, e essa era a razão por ele estar tão triste. Eu disse, bem, se o Senhor te disse para ir, por que você não vai simplesmente? Eu sei que é um pouco forte. Mas como o pregador disse uma noite dessas, nós somos fortes. Eu disse, por que você não simplesmente vai? Então eu peguei um livro na minha estante, eu tinha um livro lá do John G. Lake, e o nome do livro era... esqueci, mas enfim, era... Como era John G. Lake, apóstolo na África, alguma coisa assim, mas enfim. Nesse livro ele conta a história exatamente de como ele foi para a África do Sul. Ele também foi missionário lá. Ele contou a história de como ele era, sabe, executivo numa companhia e ele saiu do emprego porque ele tinha esse fogo, essa paixão por pregar o evangelho e ele saiu dos negócios porque ele só conseguia pensar em pessoas sendo salvas. Ele deixou o emprego num grande escritório, uma boa mesa, com todos os bônus. Todo mundo disse, tá bom, vai, daqui a 6 meses você vai querer voltar. Mas ele foi no poder de Deus, ele foi no fogo de Deus. E ele fala sobre como ele foi para a África do Sul, como o Senhor disse para ir e ele foi. E ele não tinha nenhum dinheiro. Mas alguém apareceu e disse, o Senhor falou comigo e me disse para te dar isso. E era o dinheiro para ir à África do Sul. Então ele pegou aquilo, comprou a passagem de navio e começou a viagem. E depois que ele estava a bordo é que ele descobriu que para desembarcar ele tinha que comprovar que tinha bastante dinheiro. Sabe, para que você consiga demonstrar que você pode pagar por suas despesas, não está lá com más intenções. E então ele ficou na fila para desembarcar do navio e ele não tinha os fundos necessários e ele estava só orando e agradecendo a Deus. Ele disse, Senhor, você me enviou, me disse para eu vir, você vai cuidar disso. E alguém andou até ele e disse, o Senhor falou comigo e me disse que era para te dar isso. E então entregou a ele exatamente o dinheiro que ele precisava para desembarcar legalmente. Então ele saiu do navio e ele estava em solo sul-africano.
E ele ficou ali, sabe, no porto. E ele disse, certo, Senhor, você nos enviou aqui, aqui estamos. O que fazemos agora? Ele não tinha nenhum endereço, não tinha nenhum contato, não tinha nada assim. E demorou um tempinho, uma senhora chegou até ele e disse, com licença, você é um missionário dos Estados Unidos? Ele disse, sim, sou. E ela disse, oh, graças a Deus, a noite passada eu estava orando. E o Senhor me mostrou numa visão que havia um homem vindo da América, que ele havia enviado um missionário e que eu deveria providenciar para você casa e todas as acomodações necessárias. E então ele conta toda a história nesse livro e a forma como o capítulo termina é com ele dizendo, e foi assim que chegamos na África do Sul. E então eu li isso para ele, para o rapaz que estava diante de mim no gabinete. Eu li para ele e disse, foi assim que ele chegou na África do Sul. E eu disse, o que você está esperando? Ele disse, e dava para ver que a luz tinha acendido, sabe? Porque ele tinha ido para uma escola. Nada de errado com a escola é boa. Mas ele tinha estudado numa escola de missões de alguém que tinha dito, você não pode ir e não pode fazer o que Deus te chamou para fazer até conseguir o suporte necessário. Então ele estava tentando andar nisso, tentando andar no que tinha aprendido. Mas quando ele foi confrontado com a palavra, com a provisão de Deus, dava para ver que a luz tinha acendido. Ele disse, sim, ele disse, bendito seja Deus, eu vou. Eu disse, bom, vá. Ele me escreveu uma carta 6 meses depois e disse, pastor, eu nem consigo agradecer o suficiente. Ele disse, eu fui e até agora tudo vai muito bem. Eu tomei uma decisão. Eu vou, quer eu tenha o apoio, quer eu não tenha, eu vou. E ele disse, sabe, quando tomei a decisão de ir e andei nessa decisão, todo o apoio que eu precisava veio. E sabe, menos da metade disso, menos da metade do apoio eu tinha conseguido em 2 anos, mas o resto todo eu consegui em menos de 6 meses. Simplesmente porque ele deu um passo para seguir o Senhor. Amém. Se você quer ver aumento sobrenatural na sua vida, simplesmente siga a Deus. Simplesmente siga o Senhor. O irmão Reagan já disse uma vez, as pessoas ficam esperando por Deus. Mas Deus está esperando por pessoas. Ele já nos deu o objetivo. Ele já nos deu a direção. Depende de nós seguir. Amém? E você sabe, há muitas razões que as pessoas usam para não seguirem, nada disso faz bem. Nenhuma dessas pessoas está indo muito bem. Seguir simplesmente significa estar onde você deve estar, fazendo o que você deve fazer. Sabe, eu chamei esse diácono aqui, o Ernie. Ele está aqui me ajudando, obrigado. Ernie, você estava sentado ali agora há pouco. E deixe-me perguntar isso, por que você estava sentado ali? Aquela é a sua posição? Quer dizer que quando você chegou aqui, alguém te apontou aquele lugar? Você foi designado para aquela posição, certo? É uma posição da diaconia, você é o líder. Então você atribui posições a outros diáconos? Certo, ok. Então, em outras palavras, não é cada um senta onde quer. Não é tipo o primeiro que chega, escolhe o seu lugar e fica por isso mesmo. Não é o que querem. Cada um tem uma posição designada. E se cada um não estiver na sua posição designada, então eles não estão seguindo instruções, não é isso? Amém. Isso é bom, é bom. Imagine o que seria se todo mundo quisesse sentar ali. Todos os diáconos juntos, amontoados um em cima do outro, o que seria? Como seria na oferta? Como seria quando o ministro chamasse para a cura? Imagine, todo mundo no lugar só e as pessoas chegando, o que aconteceria? A obra de Deus não seria feita. Temos que seguir o Senhor e ao seguirmos ao Senhor, nós nos posicionamos para aumento e provisão sobrenaturais. Glória a Deus. Então, sabe, eu acredito que o irmão Reagan se referiu a isto. Em uma conferência para homens, eu acredito que há 1 ou 2 anos atrás. Mas quantos militares nós temos aqui? Militares da ativa ou da reserva? Pode levantar a mão? Ok. No mundo militar, eles têm o que é conhecido como ordens gerais, não é assim? Não é assim? Linha em que força você atua? Na Marinha. Na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, eles têm o que se chamam de ordens gerais. Quantas ordens gerais há na Marinha? Um monte, ok. Já faz muito tempo. Uma das primeiras coisas que você tem que aprender quando é convocado são as ordens gerais. Alguém sabe quantas ordens gerais a Marinha tem? Alguém sabe quantas ordens gerais o Exército tem? 3, isso mesmo. Alguém sabe quantas ordens gerais os Marines têm?
Muitas. Muitas. O que os olhos não veem, o coração não sente, certo? Muito bem. Me disseram que tanto a aeronáutica quanto a marinha têm 11 ordens gerais e que o exército tem 3, e eu não tenho certeza quanto aos marines, mas enfim, as ordens gerais são ordens que se aplicam a todos naquela força em específico, não é isso? Amém. Tem algum marine aqui? Certo, eu sei que não existe ex-marine, então você é marine, certo? Certo. Como marine, você foi requerido no treinamento a aprender todas as ordens gerais, certo? E você deveria conhecer todas elas. O seu instrutor chegava e perguntava, me dê a ordem geral número 3 e você citava de cor, não era assim? Amém. Todos conhecem as ordens gerais e se aplicam a todos, desde o general de maior patente até o mais baixo recruta, não importa, todos eram responsáveis por conhecer e andar e cumprir todas as ordens gerais. E então, além das ordens gerais, também havia coisas conhecidas como ordens específicas. Então, ordens específicas eram dadas para aquelas pessoas que tinham trabalhos específicos. Por exemplo, você precisou lavar os banheiros? Sim, no quartel. Ok, você teve que cuidar do jardim? Sim, ok. Então, você deve ter recebido uma ordem específica, talvez você e mais outras 2 ou 3 pessoas, para aparecer em certo lugar numa certa hora e fazer certo trabalho. Agora, isso não se aplicava a todos no quartel, não é? Ou todo mundo ia junto? Era só para você e para quem mais aquilo se aplicasse. Agora, todos vocês eram responsáveis pelas ordens gerais, e aí tem uma questão, uma ordem específica nunca viola uma ordem geral. Você cumpre as ordens gerais, tem ordens específicas, mas elas nunca violam as ordens gerais. Certo, então você tem as ordens gerais para cumprir, tem ordens específicas para cuidar do jardim. Agora imaginemos que você não aparece para cuidar do jardim. E o seu superior aparece para ver se você está lá. Ia adiantar alguma coisa você dizer, bem, sabe, eu não estava com vontade de fazer isso, mas eu estou guardando e cumprindo bem as ordens gerais? Será que você ia se safar com essa? Não? Você seria penalizado ainda que estivesse fazendo um excelente trabalho cumprindo as ordens gerais? Amém? Todo mundo entende isso? Você não precisa estar no serviço militar para entender isso. Isso é apenas senso comum. Muito bem. Então, ele tem ordens gerais pelas quais ele é responsável e tem ordens específicas pelas quais ele é responsável. Da mesma forma é no corpo de Cristo. Temos ordens gerais e temos ordens específicas. Agora, as ordens gerais, por exemplo, mandamentos, poderíamos dizer isso. Nós temos um mandamento geral ou uma ordem geral para amarmos uns aos outros, andar em amor. Todos nós entendemos que fomos chamados para viver pela fé, o justo viverá pela fé, certo? E sabemos que a fé tem alguns ingredientes: crer com o coração, confessar com a boca, a fé é uma ação. Então sabemos que se nós vamos viver pela fé, andar por fé, então estaremos crendo, estaremos falando. Sabemos que a fé opera pelo amor, então temos que andar em amor com outras pessoas. Essas são ordens gerais. É algo pelo qual todo mundo no corpo de Cristo tem responsabilidade. Ninguém se exime disso. Mas então, além disso, o Senhor tem um chamado, ou tem uma unção, ou tem uma posição, ou tem um lugar para você. E é neste lugar que o seu suprimento sobrenatural vai ser manifesto, estará fluindo em sua direção. Agora, você pode estar fazendo um bom trabalho em crer, em confessar, em cuidar da sua vida financeira, nós sabemos, em semear, por causa da lei da semeadura, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Tudo que o homem plantar certamente colherá, certo? Então você sabe que para ter a provisão na área financeira, você tem que semear. Amém? Certo? Mas essa é uma ordem geral para todos. Todos devem semear. Ainda assim, isto não elimina o fato de que o seu suprimento sobrenatural estará naquele lugar que Deus atribuiu para você. Por isso que é tão importante seguir o Senhor. Amém? Agora eu gostaria de saber quantos alunos do Rema temos aqui hoje. Amém? Vocês estão na escola, concluindo ou provavelmente entre os 2 anos. Sabe, vocês estão aqui porque queriam vir ou porque acreditam que o Senhor queria que vocês viessem. Quantos creem que o Senhor os enviou aqui para o Rema?
Certo? Então você está atuando nas ordens específicas do Senhor. Eu sei que temos alguns missionários aqui. Quantos acreditam que você está no país onde está porque Deus te enviou para lá? Não foi você quem simplesmente decidiu, foi o Senhor que te enviou para lá, cumprindo ordens específicas. Agora, ao cumprir ordens específicas, você ainda tem que cumprir as ordens gerais, você ainda tem que andar em fé, tem que andar em amor, tem que falar a palavra, você ainda tem que meditar na palavra dia e noite, ainda tem que fazer tudo isso, mas você é extremamente importante se você quer experimentar provisão sobrenatural que você esteja onde Deus te disse para estar. Porque é neste lugar onde a chuva estará caindo na sua vida, onde Deus te disse para ir fazendo o que Deus te disse para fazer. Amém? Eu disse amém? Vamos ver uma história aqui em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10, 17. Diz, e estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e ajoelhando-se em direção a ele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele respondeu dizendo, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Agora eu quero que você pare por aí e vamos ver isto. Aqui está um homem que viu algo em Jesus que mexeu com ele. Ele viu algo em Jesus que despertou a sua fome. Ele queria o que Jesus tinha. Ele veio até Jesus e disse, bom mestre, o que eu posso ou o que eu devo fazer para ter o que você tem? E Jesus, eu quero que vocês notem como Jesus o respondeu. Ele disse, bem, guarde os mandamentos. Você os conhece, não mate, não roube, não defraude. Agora lembrem que naquela época eles tinham os 10 mandamentos, é o que chamaríamos hoje de ordens gerais para eles. Todas as pessoas na nação de Israel, todos na velha aliança deveriam guardar os mandamentos. E Jesus disse, faça estas coisas. E ele disse, tenho feito tudo isso, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Pare por aí, eu quero que você entenda algo. Que, primeiro de tudo, era por isso que o homem era rico, porque ele era um praticante da palavra. Ele estava fazendo o que a palavra dizia. Ele honrava os seus pais. Ele não roubava, não defraudava. Ele não cometia adultério. Ele guardava a lei. Ele era dizimista. Ele dava, ele semeava, ele cuidava dos pobres. Antes de qualquer coisa, por isso ele era rico. A Bíblia diz que ele era rico. Ele era o jovem rico, certo? E Jesus lhe deu as ordens gerais e ele disse, eu já faço tudo isto. Mas aí ele disse, só que eu ainda não estou lá. Eu vejo que tem mais, você tem algo que eu quero. Você tem algo que eu preciso, você tem algo que eu quero ter. E o Senhor disse, vamos continuar de onde paramos. Verso 21, e Jesus olhando para ele o amou. E lhe disse, uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz. E o que ele diz a seguir? É o quê? Digam de novo. Segue-me. Segue-me. Jesus está dando a esse homem uma oportunidade, está dando uma ordem específica, dizendo, bem, você fez tudo isso, bem, agora só tem mais uma coisa a fazer. Venda o que você tem. Dê aos pobres, venha, tome a cruz e me siga. Glória a Deus. Uma ordem específica. Ele não disse isso para todo mundo. Não diz aqui que ele falou com todos nesse cenário, todos que estavam, presentes. Ele disse a esse homem, porque esse homem perguntou, ele viu algo, ele tinha fome. Você pode ter dinheiro e ainda assim estar insatisfeito. Suas contas podem estar pagas e ainda assim você ficar insatisfeito. De fato e de verdade, eu acho, que quanto mais dinheiro você tem, de quanto mais prosperidade desfruta, que mais você vê o quão pouco tudo isso lhe satisfaz. Você está aqui, as coisas nunca poderão fazer por você o que a presença de Deus e a vontade de Deus e cumprir o seu destino e ver o seu sonho realizado pode fazer por você. Glória a Deus. Então Jesus amou este homem.
e disse a ele: vamos, pega tua cruz e me segue. Verso 22. Entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Isto aqui me diz que as riquezas não são contrárias ao reino de Deus. Eles se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, e aí ele esclarece, dizendo: filhos, quão é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Eu gosto de Pedro, sabe? Ele era rápido no falar e ele falava umas coisas que eu também falaria. Veja o próximo verso. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: agora preste atenção nisso. Não há nenhum homem que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Jesus disse: não é possível seguir Ele sem que estas coisas sigam você. Nenhum homem, tendo deixado todas as coisas por mim e pelo meu Evangelho, ficará sem receber agora, nesse tempo aqui, estas coisas em retorno 100 vezes mais. Glória seja dada a Deus. Agora notem, ele não disse que era resultado de plantio, embora isso seja uma parte. Ele não disse que era resultado do dar, embora seja uma parte. Ele disse que era resultado do deixar. Eu vou te dizer algo: para todo crente existe um lugar, existe um momento em que o Senhor, o Espírito Santo, chama a pessoa para um lugar mais alto. Ele chama para um lugar mais alto para segui-lo numa nova esfera, num novo lugar. Um novo emprego, um novo destino, o que quer que seja, um novo ofício, o que quer que seja. Sempre estará envolvido um deixar. E todos nós experimentamos isso quando nascemos de novo. Eu não sei, talvez você tenha crescido na igreja e não conheceu de outra forma. Eu cresci na igreja presbiteriana, mas depois me desviei e eu tinha uns 20 e poucos anos quando eu de fato aceitei o Senhor, embora o chamado estivesse lá desde criança. E quando eu vim para o Senhor, a minha vida mudou. E então, é claro, depois disso eu entrei na palavra. Sabe, eu fui cheio do Espírito Santo e comecei a abraçar a palavra da fé e era isso que eu queria. Era como aqueles filmes em que o pobre fica rico, tirando a parte de ficar rico. Eu não tinha nada. Eu até tinha alguma ambição, mas não tinha nenhum dinheiro. Mas eu vi que aquilo era o que eu vinha procurando a vida inteira. Eu sabia que era real, sabia que a palavra era verdade. E eu disse: é isso que eu quero. E sabe, a ideia de deixar tudo para trás e segui-lo não me incomodava. Eu ia abandonar o quê? O pecado, a dor, a doença, a falta. Sem problemas, rapaz. Sem problemas. Mas eu percebi, sabe, que se eu ia cumprir aquilo, se eu realmente ia seguir ao Senhor, eu tinha que quebrar contato com tudo. Com a minha vida antiga, o que eu fiz alegremente. E a maioria das pessoas que estão em pecado se sentem da mesma forma, principalmente depois. Sabe, quantas vezes você já não disse a alguém que está lutando, sofrendo: ei, por que você não vem para a igreja comigo? Abre seu coração para o Senhor, deixa o Senhor salvá-lo. Tudo isso vai desaparecer. E quando elas fazem isso, elas dizem algo assim: meu Deus, se eu soubesse que era tão bom, tinha feito muito antes. Certo? Sabe, não há problema, não é difícil viver na coisa ruim e então ir para o que é bom. Para qualquer um, sabe, não precisa nem pensar. Mas tem uma coisa que eu acho que é mais difícil que isso, que é deixar o que é bom ou confortável para algo melhor. Quando tudo está indo bem, quando você é salvo, quando você é cheio do Espírito Santo, quando está confortável, as contas pagas, quando tudo está indo muito bem, e o Senhor diz agora: vamos, continue seguindo, não pare, vamos mais longe. Vamos andar mais uma milha. Vamos para outro nível de aumento. É mais difícil do que deixar o que é ruim pelo que é bom.
Porque você está confortável. O jovem rico aqui estava confortável. Ele estava bem financeiramente. E ainda assim aquelas finanças não faziam nada no interior dele. Ele viu algo em Jesus que ele queria, que ele tinha que ter. Mas então, quando aquilo foi oferecido a ele, ele viu do que tinha que abrir mão. Burro, burro, burro. Porque Jesus não foi correndo atrás dele tentando explicar, apenas deixou ele ir embora. E então mais tarde, quando os discípulos perguntaram, Senhor, e quanto a nós? Nós deixamos tudo para te seguir. Jesus disse, olha aqui, rapazes. Ele disse, ninguém que deixou tudo para me seguir, pela razão certa, com atitude e coração corretas, quando se posicionaram, deixaram de receber 100 vezes mais nesta vida e no mundo vindouro. Glória a Deus! Eu imagino que se o jovem rico soubesse disso antecipadamente, a sua atitude não seria a mesma. Mas nós sabemos antecipadamente. Então, quando o Senhor nos chama, ouça, quando o Senhor nos chama para darmos um passo, vamos passar pelas mesmas tentações? O que vamos fazer com isso? Sabe, seguir ao Senhor é um oceano bem grande para se nadar. Sabe, você pode segui-lo num sentido de vida e pode segui-lo num sentido local específico. A noite passada, o Espírito Santo estava se movendo. A oportunidade estava lá para seguirmos. Seguir significa entrar na corrida. Seguir pode significar entrar na dança. Seguir pode significar levantar as mãos e dar aquele grito de vitória. Isto é seguir ao Senhor quando o Senhor te guia desta forma. Existe um seguir local, existe um seguir imediato e existe então um seguir a longo termo. Funciona no ministério, funciona nos negócios, funciona tudo isso, se aplica para a pessoa no púlpito ou para a pessoa no banco. Deus chama pessoas para igrejas locais e as posiciona lá. E as senta num lugar onde há provisão, assim como o Ernie veio e sentou neste lugar. Mas sabe, se o Ernie tivesse dito, não, eu sou o líder da diaconia. Eu sou o líder. Eu sento onde eu quiser. E, sabe, eu gosto daquele lugar ali. As pessoas do lado daqui são mais amigáveis. Sabe, quando eu ando daquele lado ali, eles me respeitam. Mas desse lado eu não tenho respeito nenhum. Você poderia ter dito isso? Sabe, você poderia ter olhado e dito, não, esse lado aqui é menor do que aquele outro ali. Não, aqui é que tem um mover. Você poderia dizer, as pessoas não são tão amigáveis aqui. Olha aquela senhora ali, lá atrás, ela nem ri pra mim. Você poderia dizer isso? E poderia deixar essas coisas te afetarem e tomar a decisão, sabe, eu não vou voltar para onde eu estava. Mas o que você fez foi começar a seguir outra coisa, diferente do Senhor, porque o Senhor disse, volte para onde você estava. Ele disse, me siga, fique lá. Sabe, a Bíblia diz que este é o homem fiel que vai abundar em bênçãos. A fidelidade implica num seguir contínuo. Glória a Deus, Ernie, você pode voltar se você quiser. Volte para o seu posto. Retorne à sua posição. Mark, sai daí, esse é o lugar dele. O Mark nem sabia, mas sentou no lugar do líder dos diáconos. Glória a Deus. Quando você segue o Senhor é responsável por você. Seguir, estar onde você deve estar, fazendo o que deve fazer. Deixar um lugar para ir a outro, deixar não só o que é ruim para o que é bom, mas deixar o que é bom para o que é melhor. Sabe, eu tenho alguns conhecidos, eu vou dar o testemunho deles aqui para ilustrar o que eu estou falando. Muitas pessoas, elas simplesmente não ouvem, ou não percebem a gravidade do que ouvem. Elas não entendem o quão é importante estar onde Deus quer que elas estejam. Tínhamos uma mulher no nosso time de música que chegou até nós e disse, sabe, eu vou sair da escala do louvor, do time de música, do time de louvor. É mesmo? Sim. E ela nos deu uma razão e sabe, tudo aquilo era muito espiritual e tudo mais, só que não parecia vir do Senhor. Eu disse, tudo bem, ouça aqui. Eu disse, aí está você. Você entrou para a igreja e começou a trabalhar nesta área e você
sabe, Deus começou a te abençoar. Você não tinha nada. E Deus proveu para você, sabe, os recursos, suprimento financeiro. Ele tem te dado emprego após emprego, promoção após promoção. Seu marido viu você cantando no louvor, você não era casada, ele olhou para você e disse, sabe, vou passar o resto da vida com ela. E então casaram. Vocês têm vivido uma vida e Deus tem levado vocês de glória em glória. E eu disse, agora tudo isso porque você está onde deveria estar, fazendo o que deveria estar fazendo, porque está fazendo o que Deus disse. E aí você vai deixar tudo isso por causa de uma razão carnal? E ela disse, eu nunca pensei dessa forma. E eu disse, eu sei. Eu não expliquei tudo isso a ela, eu disse, a maioria das pessoas não percebe. Pensam, sabe, eu estou insatisfeito, ou eu não estou satisfeito. Eu quero fazer uma distinção entre insatisfação e não satisfação. Muita gente não está satisfeita com o que acontece em suas vidas e deixam isso afetar sua atitude. Eu não estou satisfeito no sentido de eu nunca quero parar de me esticar. Eu sempre quero estar crendo para mais. Entende? Mas eu estarei satisfeito onde eu estou, se for o que Deus quer que eu faça para o resto da vida. No lugar onde estou fazendo o que faço, eu estarei satisfeito e farei isso com fidelidade. Pastores, ministros, sabe, têm que lidar com essas coisas. Quando as circunstâncias mudam, buscando crescimento em números, tudo isso. Sabe, é fácil não ficar satisfeito e dizer, bem, sabe, talvez eu tenha feito tudo o que deveria aqui, é o máximo onde eu posso chegar. Talvez eu devia estar fazendo outra coisa. A pergunta é, o Senhor te disse para fazer outra coisa, Ele te liberou para fazer outra coisa, Ele disse, me siga fazendo outra coisa, ou você só está seguindo seus sentimentos? Entende? É quando nós o seguimos que Ele assume a responsabilidade por nós. 2 homens vieram à minha igreja, há muito tempo atrás, ambos vieram de diferentes cidades. Um veio da West Virginia e o outro veio de uma cidade ao norte do Alabama. Esses dois se encontraram na igreja, trouxeram a família para a igreja e começaram a crescer, a ser abençoados. E Deus os conectou, foi uma conexão divina. Sabe quando Deus coloca as pessoas no corpo de Cristo onde devem estar? E esses 2 homens e suas famílias cresceram e foram abençoados. E eles desenvolveram uma amizade, eles tinham mais ou menos uns 10 anos de diferença. O mais velho, ele tinha um negócio que tinha vendido, ele era bem sucedido, então ele tinha dinheiro. E o mais jovem, que era de West Virginia, ele tinha contatos lá que mexiam com óleo e gás, a família dele mexia com óleo e gás e tudo mais. Então ele tinha investido um pouco ao longo do caminho em óleo e gás, mas ele trabalhava num banco, e aquilo era algo que ele desejava fazer a vida inteira. Negócio com bancos, ele era, sabe, já gerente no nível mais alto, estavam trabalhando ele para ser o vice-presidente do banco, e sabe, ele estava avançando rápido, era um jovem promissor. Mas ele entrou num tipo de um pequeno negócio com esse outro homem, e esse outro homem, sabe, era espiritual e sábio, ele ajudou a mentoreá-lo, era como se o mais velho pastoreasse o outro. E o Senhor falou com ele sobrenaturalmente, profeticamente uma vez, falou umas coisas, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha uma palavra para ele. Enfim, aquilo começou a se desenvolver e Deus começou a aproximá-los. Bem, o mais jovem que trabalhava no banco, teve uma oportunidade, chegaram para ele e disseram, bem, queremos promover você para a posição de vice-presidente. A única questão é que você terá que se mudar para Houston e passar a viver lá. Bem, ele pensou sobre aquilo, e ele orou sobre aquilo, era exatamente para o que ele estava crendo, era exatamente o que ele queria. Ele queria estar naquele negócio, ele queria aquela posição, mas ele não queria se mudar para Houston por causa da conexão espiritual que tinha com a nossa igreja. Ele sabia que era ali que Deus o abençoava, sabia que ali estava o seu suprimento, a família dele estava florescendo, os seus pequenos investimentos estavam, sabe, florescendo num certo nível, sabe, ele estava feliz e falou com sua esposa sobre aquilo, falaram com as crianças, e as crianças, os pequenos disseram, não queremos deixar a igreja, amamos, é a nossa casa, sabe? E no coração deles, eles sabiam que ali era a casa deles. E eu não estou dizendo que não há boas igrejas em Houston. Eu ouvi falar que tem umas igrejas bem grandes por lá, sabe? Prega uma palavra. Ah, sim, o Joel Osteen está indo muito bem, a maior igreja da América. Tem igrejas boas lá que eles poderiam ir, mas não era o que Deus tinha dito para ele fazer. Então a questão não é se existem boas igrejas, a questão é aonde Deus te disse para ir.
Então, eles não conseguiam deixar isso passar. E ele disse, não, a gente não vai. Bem, quando ele voltou para os seus supervisores, quando falou com seus amigos do banco, disseram, você está louco? Isso é o que você tem buscado a sua vida inteira? Você sabe que se você disser não para esta posição, nunca mais terá outra chance? Ele disse, eu não me importo. Eu não vou fazer isso, eu não vou deixar a minha igreja, o lugar onde Deus me plantou. Mas sabe, na sociedade em que vivemos hoje, tem igrejas em todo lugar, esse é o tipo de raridade que é refrescante para mim. Sabe, alguém, literalmente, ser sério assim, do tipo, não, este é o lugar a que pertenço porque o Senhor disse, ao invés de dizer, sim, tem muitas igrejas boas por aí. A palavra está em todo lugar, mas eles tomaram a decisão. Bem, sabe, o final dessa história foi que o banco, ele disse não ao banco, e eu já volto para isso, mas aquele banco que ia se mudar para Houston, sabe, no espaço de um ano foi vendido para outro banco da Espanha e foi totalmente eliminado o cargo para o qual ele ia para Houston. Então, sabe, ele teria que começar tudo de novo em outro lugar. Mas o que ele fez foi, ele começou a falar com esse outro homem com quem ele tinha começado a desenvolver uma associação, e o homem tinha algum capital, e ele tinha as conexões, e então começaram a investir um pouco juntos. Mas antes da decisão do banco lá atrás, ele foi falar e o mais velho disse, você pode fazer o que quiser, pode se tornar o vice-presidente, mas uma coisa eu digo a você, eu te digo que você também pode ser o cara que o presidente do banco vai vir cortejar porque quer o seu dinheiro no banco. E ele disse, sabe, eu acredito que serei. Então os dois se juntaram, formaram uma corporação, uma parceria, e é uma parceria do Espírito Santo. E os dois começaram a investir, e naquele tempo, oportunidades em West Virginia começaram a aparecer. E naquela época, eu não sei se vocês lembram, mas teve um tempo em que o preço do gás começou a subir muito. Lembram? Alguém lembra da conta do gás aumentando? Hã? A conta de alguém subiu? Bem, vocês podem não gostar, mas eu amei. Para mim, tudo bem. Porque aqueles caras começaram a ter não só licitações, mas a comprar empresas. E hoje, eles avançaram naquela parceria e a empresa deles cresceu e virou um negócio de 20 milhões de dólares. E hoje eles estão, não só pela fé, mas também no caminho natural, no caminho de verdade, para daqui a 3 anos serem uma empresa de 100 milhões de dólares. Tudo isso por quê? E aqui está a questão. Se aquele jovem tivesse dito, não, isso é o que eu sempre quis, esta promoção, tem aumento nisso, e se tivesse ido para aquele emprego, nada disso teria acontecido. Mas porque ele pôs primeiro as coisas espirituais e disse, é mais importante para mim ter a minha família e a minha vida centrada no que Deus quer para mim, do que qualquer outra coisa, Deus o abençoou muito além de qualquer outra coisa que ele pudesse ter feito. Seguir o Senhor. Sim, ele é dizimista e ofertante. Sim, ele fala a palavra. Tem que fazer tudo isso. Mas você tem que seguir o Senhor se quiser experimentar provisão sobrenatural. Alguém aqui já ouviu falar de Jaron Davis? Vocês conhecem Jaron Davis? Ele é cantor, é um compositor em Nashville, Tennessee. E Jaron compôs uma música chamada Solo Santo. Eu não vou cantá-la, talvez a Len cante, estamos pisando em solo santo. E eu sei que há anjos ao redor. Bem, a história dessa música é que, quando ele era adolescente, ele cresceu numa igreja, o pai dele era o pastor, e iam fazer o aniversário da igreja, e o pai disse, eu quero que você escreva uma música especial para o aniversário. Então, ele sentou e o Senhor deu a ele essa música, Solo Santo, e cantaram no aniversário da igreja. Sabe, quando o Senhor te dá uma coisa dessa, você sabe que é bom. E ele sabia que era uma boa música, sabia que era um sucesso. E ele estava esperando, e sabe, isso foi há muito tempo, cerca de 20 anos atrás. Ele estava esperando, sabe, alguém pegar aquela música e gravá-la, sabe, direitos autorais dela, esse tipo de coisa. Toda vez que uma cópia é vendida, você ganha um pouco. Bem, ninguém se interessou, nenhum cantor cristão se interessou por ela. Sabe, a música acabou ficando famosa por causa da igreja. E ele disse, eu estava feliz, para mim tudo bem, a igreja amava aquela música. Sabe, era uma música de adoração, vamos sim cantá-la aqui, cantamos em casa. E aquilo começou a passar de igreja para igreja, e as pessoas adoravam o Senhor com ela.
E sabe, ele tinha uns 18, 20 anos, pensando, sabe, tudo bem, eu estou feliz com isso, o Senhor me usou para compor, a música é um clássico, é uma boa música, glória a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Por ele ter seguido o Senhor, não ter tentado fazer algo acontecer apenas por ter seguido ao Senhor, por ter deixado o Senhor usá-lo como quis usá-lo, por ter permanecido fiel, eis o que aconteceu. Alguns anos atrás, a mãe do Bill Clinton morreu, ele era presidente e a mãe dele morreu. E ele tinha ouvido aquela música em algum lugar, alguns anos antes, e tinha gostado. Então ele queria que a música fosse cantada no funeral dela. Aconteceu da Barbra Streisand estar no funeral. E cantaram essa música solo santo no funeral da mãe do Clinton. Então Barbra Streisand ouviu, outros ouviram, e disseram a ela, sabe, você tem que gravar essa música. Precisa pôr essa música no próximo disco. E ela assim fez. E você pode estar se perguntando, mas espera aí, ela é judia? Como é que ela... Sabe, a música fala, sabe, vamos louvar a Jesus agora? Como foi que ela fez? Bem, ela mudou um pouco a letra e disse, vamos louvar a Deus agora. Mas enfim, ela gravou aquela música e instantaneamente disco de platina. Instantaneamente, como tudo que ela faz, instantaneamente vende ao redor do mundo. E toda vez que vendem a música, toda vez que um CD com ela é vendido, não é assim que funciona, Lynn? Toda vez que ela é tocada no rádio, os royalties são depositados na conta dele. Agora, se ele tivesse feito do jeito dele, teria arranjado um artista cristão, o artista teria gravado em seu disco e talvez tivesse vendido umas centenas de milhares de cópias, mas de uma forma que ele nunca tinha pensado, eu nunca tinha pensado, e olha que eu sou um grande pensador. Mas eu nunca pensaria que Barbra Streisand gravaria aquela música e aí Deus tem suas formas de fazer as coisas acontecerem. Deus tem ideias que você nunca nem pensou. Deus é poderoso para fazer abundantemente além do que você pede ou pensa segundo o poder que opera em você. O que quer que seja necessário para trazer um suprimento sobrenatural para a sua vida, Deus fará. O que quer que seja, se você segui-lo. Simplesmente siga ele. Como o irmão Mark estava falando a noite passada, posto isso, é uma perfeita ilustração. Deus sabe o que é necessário para conseguir e para te levar aonde você precisa estar. Você pode dizer amém? Ouçam, para aqueles aqui que seguiram, para aqueles aqui que estão seguindo, eu digo isso a vocês. Vocês estão se posicionando para Marcos capítulo 10, versos 29 e 30. Vocês aqui que começaram a estudar no Rema porque creem que Deus os chamou para isso. Ei, não ache que seu ministério vai começar mais tarde. Seu ministério começou quando você começou a seguir. Você pode começar a viver uma vida de provisão sobrenatural enquanto está aqui. Aconteceu conosco, a minha esposa e eu, quando viemos para cá, quando nos mudamos para cá. Eu era mais velho do que a média, eu tinha 28 anos de idade quando vim para cá, eu tinha esposa e 2 filhos, moramos em casa de estudante. Deus nos abençoou. Eu tinha dado o meu melhor para fazer as coisas prosperarem, tinha dado o meu melhor para prosperar nos negócios, e tudo que eu fiz apenas ruiu. Eu era simplesmente um fracasso completo. A um ponto em que perdi todo o meu crédito, eu não tinha nenhum bem, tive que vender todos os meus bens para poder começar do zero e me mudar para estudar aqui no Rema. Mas nos mudamos para cá, começamos a viver numa casa de estudante e começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar aqui no campus, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, na manutenção. Mas sabia que ao longo dos meses que estivemos aqui, eu consegui não apenas pagar a escola e cuidar de toda a família, mas eu também consegui economizar mais dinheiro do que eu já tinha conseguido acumular em qualquer outro momento da minha vida. E uma das razões era porque nós sabíamos que nosso ministério tinha começado. Quando começamos a seguir, não estávamos esperando pelo ministério quando saímos daqui, já estávamos no ministério, glória a Deus. Estávamos na preparação para o ministério, mas estávamos seguindo ao Senhor. Então ficamos diante do Senhor e dissemos, Senhor, ei, foi você que nos trouxe aqui, você é responsável por cuidar de nós. Smith Wigglesworth dizia assim, ele disse ao Senhor, Senhor, se eu chegar num ponto em que meus sapatos fiquem furados e a minha roupa gasta, eu vou voltar a ser encanador, mas se você quer que eu pregue, você cuida de mim. Glória a Deus, ele entendeu esse princípio, seguir ao Senhor torna o Senhor responsável por você. E ele entendeu este capítulo 10 de Marcos em que o Senhor diz, você não pode deixar tudo em meu favor e do Evangelho sem que receba na sua conta tanto aqui quanto no céu. Glória a Deus.
Você pode ter isso agora. E sabe, uma das coisas conosco é que quando saímos do Rema, a gente não falava como o pessoal do Rema falava. As pessoas com quem eu trabalhava, até no departamento de manutenção, eles diziam que viviam na dieta do Rema. A dieta do Rema era não dar lugar à carne. Mas a gente nunca falou assim. Sempre agradecíamos a Deus que tínhamos mais do que suficiente, tínhamos bastante. E a gente acabou alimentando tantas outras famílias na casa do estudante, elas vinham à nossa casa porque a comida delas acabava antes de chegar o salário. Mas elas sempre sabiam que podiam vir e comer conosco. Glória a Deus. Eu te digo, Deus vai cuidar de você se você o seguir. Eu disse, Deus vai cuidar de você se você o seguir. Deus vai te abençoar se você o seguir. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Deixe que comece agora. Se você está seguindo o Senhor, comece a crer agora por provisão sobrenatural. Provisão sobrenatural não é natural, não é só o que o seu emprego pode prover, mas provisão sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. As pessoas não entendem como é importante seguir o Senhor. Não seja só um frequentador de igreja. As pessoas acham que não importa onde elas vão, importa sim aonde vão. E essas pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, que ficam se mudando por causa de qualquer coisa que não é o Senhor, se mudam porque estão ofendidas, se mudam porque, sabe, alguém começou uma nova igreja e ofereceu a eles uma posição melhor ou algo assim. Veja, isso não é seguir o Senhor. Ele não te guia assim, ele não te guia pela ofensa. Ele não te guia colocando um doce na sua frente. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Fique onde você deve estar. Faça o que você deve fazer. É aí onde a sua provisão sobrenatural vai acontecer. Amém? Não fique pulando de igreja em igreja. Eu conheci uma senhora que cresceu na Igreja do Evangelho Quadrangular da Amy Semple McPherson. E ela disse que a senhora McPherson sempre dizia, não seja um mendigo de igreja. As pessoas ficam mendigando de igreja em igreja. Ela disse, daqui a pouco as igrejas não vão mais querer você. Sabe, assim como um mendigo natural, daqui a pouco as pessoas não vão mais querer ficar perto de você. Você destrói seu sistema de raízes e fica arrancando e saindo do lugar, de um lugar para o outro pelas razões erradas. Amém? Fique onde o Senhor te plantou. Continue fazendo o que o Senhor disse para fazer. Missionários aqui, glória a Deus, vocês, amém, vocês têm promessa cumprida porque seguiram. Tem tudo o que precisam. Tudo o que vocês precisam para cumprir seu ministério estará diante de vocês. Glória a Deus, eu vejo ali o Bud e a Jen, acabamos de voltar do Brasil. E que grande trabalho estão fazendo lá no Rema, no Brasil. E esse pessoal foi para lá, para onde o Senhor os chamou para estar, e fizeram um trabalho fenomenal. E Deus os abençoou pessoalmente, os abençoou no ministério. É fenomenal, e eles fizeram quase que sem nenhuma ajuda dos Estados Unidos. Sem suporte dos Estados Unidos, Deus simplesmente proveu para eles lá. Eu amei isso, rapaz, me abençoou. Porque sempre tem tanta gente que fica buscando por alguém para dar suporte. Ei, se você buscar por Deus, Deus vai cuidar de você. Se você só crer em Deus, Deus vai cuidar de você. Você não precisa de ninguém, rapaz, você tem Jesus. Você não precisa de outra pessoa, você tem o Espírito Santo. Você não precisa de outra pessoa. Você tem a palavra de Deus, tem todas as promessas que Ele fez. E Ele vai confirmar sua palavra na sua vida. Eles o seguiram. Repitam, eles o seguiram. Repitam, eles o seguiram. A colheita 100 por 1 é o milagre da prosperidade para aqueles que abandonam algo para seguir a Deus. Nunca pare de segui-lo. Você sabe qual foi o fim dos filhos de Israel no Velho Testamento? Tiveram que viver a vida no deserto por uma geração inteira, por 40 anos, antes da próxima geração chegar e entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Você conhece a história. Você já parou para pensar onde as pessoas morreram quando estavam naquele êxodo? Aqueles que saíram do Egito, sabe, todo mundo menos Caleb, Josué e Moisés, todo o resto morreu. Menos esses três, só esses três viveram, e até Moisés não entrou na terra prometida, mas todo o resto morreu. Você já parou para pensar como isso aconteceu? Será que eles acordaram amanhã e todo mundo tinha ido embora? Não, o que aconteceu foi que havia vários acampamentos na nação de Israel. Sabe, quando eles estavam na jornada pelo deserto, e quando a nuvem de glória parava aqui, acampavam. E quando ela se movia, se moviam com ela. E quando andava de novo, iam com elas. Havia cerca de 20 e poucos acampamentos
naquele êxodo de 40 anos, naquela jornada de 40 anos no deserto. E eis o que aconteceu. Toda vez que acampavam, as pessoas morriam. E quando a nuvem de glória se movia, as pessoas que estavam vivas se levantavam e seguiam. Então, por 40 anos, eles acamparam e andaram, e acamparam e andaram, e acamparam e andaram. Mas os únicos que andavam, é claro, eram os que estavam vivos. Deixavam os mortos para trás. Sabe, vemos isso no corpo de Cristo. Deus vai fazer algo, e nós acampamos, e temos um tempo glorioso, e o Senhor diz agora, é hora de se mudar. Se mudar para uma nova geração. Se mudar para um novo mover do Espírito. Se mudar para esta área, para aquela área. E alguns se moverão, mas outros dirão, não, gostamos do jeito que está. Eu gostava como era. Eu não sei não como é que é isso. Eu vou ficar aqui que está confortável. E não percebem que, assim como Israel, os mortos são deixados para trás? Continue seguindo. Continue seguindo. Continue seguindo. E o Senhor continuará provendo. O milagre da provisão sobrenatural a 100 por 1 para todos os que seguem. Você crê nisso?